Agora sim. Então, ótima tarde a todos. 5 de julho de 2023, estamos aqui para falar desse início incrível e magnífico do segundo semestre do ano. Então, hoje a gente vai fazer uma segunda poderosa diferente. Na verdade, é um segundo semestre poderoso para nós aqui. 3 de julho? 3 de julho eu tô com 5 aqui na cabeça já, Ângela, eu tô 2 dias na frente aqui. Tá demais, né, gente? É demais. Mas, enfim, 3 de julho, início do segundo semestre, é isso que importa. Separamos aqui uns pontos aqui à frente, né? Ontem eu estava até traduzindo o português do português, né? Tava demais ali o treinamento, mas enfim, bora lá, gente. Pessoas maravilhosas que vocês são do Brasil inteiro aqui, todos nós compartilhando aqui dessa mesma missão que é seguir com a nossa missão da Herbalife, levar à frente, nos melhorarmos como consultores, como seres humanos, e é por isso que a gente faz essa segunda poderosa. Porque independente, né, no nosso caso a gente escolheu trabalhar com a Herbalife, mas qualquer pessoa que quer ter algum sucesso na vida sempre tem que estar melhorando, né? Deveria estar, ainda bem que a nossa empresa incentiva isso. Hoje eu vou falar sobre vários pontos da gratidão da nossa vida. Hoje eu escolhi falar um ponto muito bacana, né? Que é uma questão assim que muita gente leva, não entende, na verdade. É trazer a busca de alguma consciência diferente. Quem aqui fala a verdade que já não tentou de todas as maneiras ser positivo, pensar positivo e nem por isso as coisas acontecem? Né? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Porque às vezes a gente faz, milagre da manhã, acorda cedo, visualizações, seja para nossa vida pessoal, seja visualizações dentro do nosso negócio, e às vezes, por algum motivo, está faltando alguma coisa acontecer para que a vida ela simplesmente vá para frente. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, tá tudo anotado aqui os pontos, né? Só para a gente não cair aqui de paraquedas, né? Total. A semana passada a gente começou aqui falar um pouquinho sobre alguns pontos, né? Eu vou repetir só esses últimos, em 5 minutos, os últimos minutos mesmo, né? Porque senão, quem assistiu a semana passada já sabe. Quem não assistiu, é só olhar lá a gravação, né? Para a gente não nos tornarmos aqui repetitivos. E uma coisa bacana que a gente falou aqui a semana passada foi como a gente desenvolver a força da crença. Que hoje a gente vai continuar, a gente vai aprofundar esse tema. Então, só se por algum acaso você está aqui e caiu de paraquedas, a gente fez a aula sobre isso, mas no final, né, a gente usou 3 pontos ali, que eu vou repetir só esses últimos 3 pontos aqui, né? Que é, primeiro, a gente pensar só no sucesso, né? A gente não tem que ficar pensando no fracasso, né? E a frase boa para a gente pensar todos os dias é: sou igual aos melhores. Já que somos todos criados à imagem e à semelhança de Deus, sou igual aos melhores. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou igual aos melhores. Qualquer pessoa que você admira, em qualquer área da sua vida, seja na Herbalife, seja na sua vida pessoal, você é igual aos melhores. Então, isso é uma frase, tipo um mantra aí para você repetir toda vez que você não estiver muito bem. Lembra sempre disso, repete sempre isso para você, que é uma coisa boa para fortalecer sua crença. Porque às vezes a gente acredita na Herbalife, a gente acredita nos produtos, mas vem um diabinho lá dentro, lá que auto-sabota a gente, que fala: será que eu consigo? Né? Será que isso não é algumas pessoas conseguem? Será que não é para os melhores? Será que não é para alguém que tenha mais talento que eu? E a gente sabe que isso não é verdade. Mas talvez ali no momento que a gente está mais frágil emocionalmente e começa a vir uns pensamentos nada a ver com nada, repete para você: eu sou igual aos melhores. Isso é muito bom para se fortalecer. O segundo ponto é um outro muito bom, é uma frase muito boa, que é: lembre-se o quê? Você é muito melhor do que você pensa. Nós somos incríveis, gente. Só que as nossas emoções, às vezes, acabam tirando essa clareza de dentro da gente. Talvez a gente confunda um pouco o resultado que a gente está tendo, uma fase de vida, alguma coisa, e a gente acaba tendo esse tipo de pensamento. É comum isso, tá? Então, aqui não é uma indireta para ninguém, não é nada, são coisas importantes a serem fortalecidas. Do mesmo jeito que todos nós, fisicamente aqui, né, temos o mesmo corpo, 2 braços, 2 pernas, graças a Deus, né, somos perfeitos, assim, fisicamente. Algumas pessoas, elas têm o corpo mais delineado, mais torneado, por quê? Porque desenvolvem ele ali na academia.
Então, às vezes, o nosso cérebro está precisando, que está meio fraquinho, ele vai ficando atrofiadinho. Então, esses são os tipos de frase, é o tipo de coisa que fortalece para você ficar com o seu cérebro malhado. O seu mindset precisa ficar sarado, é o seu six-pack do sucesso. Então, repete isso sempre para você. Primeiro, que você é igual aos melhores, lembra disso sempre, em todos os momentos, principalmente no momento que começar entrar alguma coisa na sua mente, porque a gente não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo, gente, não dá. Ou a gente está pensando coisa ruim, ou a gente está pensando coisa boa. Ao mesmo tempo, não dá. Então, troque aí um pensamento ruim por um pensamento melhor. Eu sou igual aos melhores, é um dele. E o segundo é, você é muito melhor do que você pensa. Você é muito melhor do que você pensa. Eu sou muito melhor do que eu penso, cada um de nós somos. Por quê? Porque as nossas emoções ali, às vezes a gente confunde algumas coisas. Então, lembra sempre disso para você. E acredita com toda certeza, com toda a força do seu coração, né? Porque o tamanho do nosso sucesso, ele não é determinado, eu já falei isso, sobre a nossa capacidade, o tamanho da nossa capacidade, o tamanho da nossa inteligência. O nosso sucesso só é determinado pela intensidade da nossa crença. Então, nós só temos é que fortalecer essa crença. E a partir daí, tudo vai acontecer. Claro que ninguém vai poder fazer isso por você, né? É claro que isso aí é uma porta que se abre de dentro para fora, por isso que é importante a gente sempre estar cuidando da nossa estrutura emocional. Para quê? Para que a gente conduza isso, né, como um pilar. Nossa vida emocional, pessoal, ela está totalmente ligada à profissional, afeta. É por isso que o que a gente está falando aqui é tão ou mais importante do que você estar num treinamento de técnica, de espaço e de prospectar e de fazer o trabalho. Porque às vezes você está trabalhando, mas a mente está voando, né? Não sei se aconteceu com alguém aqui isso aí. Se você não está acreditando, parece que as coisas não vão. E não parece, elas não vão mesmo. Então, é uma combinação de alinhamento. Por isso que a gente faz uma segunda poderosa que não fala de plano de ação de trabalho. A gente vai falar aqui de plano de ação, mas é o plano de ação que você enxerga ali no futuro, algumas coisas sobre o seu planejamento, tá? Então a gente vai continuar essa parte aqui, vou continuar falando disso. Eu queria passar realmente que tá tudo interligado, a gente tem que cuidar de uma coisa e da outra ao mesmo tempo, então vamos lá. Deixa eu só dar um gole aqui no meu hype drink, né? Estamos aqui no segundo turno do dia hoje. Gente, ó, vou falar de um assunto que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Se você nunca colocou aí na sua agenda, ou no seu caderno, ou há muito tempo que você não coloca ser equipe de presidentes, coloca aí para você uma frase assim: você merece ser pelo menos equipe de presidentes. Gente, ser equipe de presidentes da Herbalife é bom demais. São tantas coisas boas hoje, né? A gente tem sempre uma reunião de abertura de mês, né? Ela online, né? Porque os presidentes do Brasil estão ali, né? Como diz o nome, pelo Brasil todo, né? E para mim é um presente essa reunião, né? No caso foi hoje, né? Sempre é no início do mês. E é incrível você estar ali 3 horas absorvendo do conteúdo dos melhores, das pessoas que você mais admira, né? Então tá ali o Pedro Cardoso, aí tá ali o Vinícius, tá ali Newton Chiqueto, Marconcelli, Alderi, imagina todos os tops, mais a corporação e assim, coisas assim incríveis. Então, sou muito grata a ser equipe de presidentes, vocês merecem estar com a gente, é demais, gente, é demais mesmo. Deseje isso assim ardentemente, porque é realmente uma coisa incrível, né? Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte desse time. Mas voltando lá, gente, vou começar com as frases. Eu sei que a gente ouve elas muito e assim, eu não sou dona da verdade e também não é uma indireta para ninguém. Eu só passo aqui as coisas que eu considero que fazem diferença para mim, para o meu norte. Quando eu tô ali treinando mesmo minha mente, quando eu tô treinando me fortalecer, tem gente que fala que eu sou entusiasmada, tem gente que fala que eu sou forte. Eu gosto de falar que eu não sou nada, eu estou. A gente se fortalece todo dia, né? Então, tem coisas que a gente precisa saber, entender e trazer para a consciência que tipo de atitude e de coisas que a gente produz no nosso pensamento que afetam a nossa vida para melhor, que afetam a nossa vida para o pior, para a gente pegar e poder ali corrigir, né? Então, eu escolhi alguns tópicos que hoje vou falar para vocês que eu considero fundamentais para qualquer pessoa que está aqui, mesmo se você não está no seu melhor momento, mesmo se você nem estiver trabalhando,
Ou mesmo se você estiver trabalhando muito e não está tendo o resultado que você quer, eu vou falar aqui tudo para você fazer o melhor segundo semestre da história. Então, eu montei isso para mim, vou passar para vocês aqui com toda a minha energia aqui, espero que sirva para vocês uma parte do que eu faço. Você acrescenta o que você quiser para vocês, então vamos lá. Primeiro ponto, gente. As emoções, elas afetam a nossa realidade. É importante a gente entender isso. É importante a gente saber disso. E é importante a gente saber que algumas coisas que a gente escolhe ao longo do nosso dia, elas vão afetar a nossa emoção para pior, porque nós não somos seres feitos de papel, gente. A gente não é feito de madeira. Existem coisas que fazem mal para nós, né? E estão em assuntos de âmbitos variados, né? Cada um aqui se afeta emocionalmente de maneira ruim, negativa, com algumas coisas. E cada um aqui pode se afetar com coisas emocionalmente positivas com outras. E você tem que buscar ao longo do seu dia quais são aquelas coisas que estão te afetando para pior. Vai prestando atenção no seu dia para você evitar ao máximo possível. E quais são as coisas, atitudes e coisas que você faz que te afetam para melhor. Por exemplo, para mim especificamente, de novo, não vamos entrar nesse âmbito, tá? Eu vou pegar um assunto, vou dizer uma coisa que me afeta negativamente e uma coisa que eu excluí da minha vida. Eu, Priscila, você escolhe aí a que for para você. Eu, desde 1º de janeiro, eu não sei mais nada sobre política. Nada, zero. Até dia 31, eu tava com uma coisa, mais nada, zero. Por quê? Porque me faz mal. Pode ser que para alguma pessoa faz bem, eu não estou querendo dizer o que é. Então, quando você detecta uma coisa que está te fazendo mal, o que você... Mas como é que você faz, Priscila? Eu vou deixando de seguir todos os tipos de Instagram, seja da direita, da esquerda, qualquer coisa que me mande, qualquer notícia, foi saindo, eu não sei mais. Porque isso estava me afetando de uma maneira ruim. Então, como é que você faz? Tem gente que fala assim, nossa, mas na internet só tem lixo, só tem coisa ruim. Depende. A gente sabe muito bem que existe o algoritmo, tudo que a gente busca aparece mais. E a frase da Herbalife, tudo que você foca, amplia, nunca fez tanto sentido quanto com a inteligência das mídias sociais, não é verdade? Porque se você clicar uma notícia, daí depois vem outra, igual quando você quer comprar uma coisa, aparece outra. E olha que bacana, como eu só estou acessando as coisas que me fazem bem, vai aparecer mais daquilo que me faz bem. Porque esse é o tipo de coisa que vai aparecer toda hora. Então, se você só entrar nos stories que te fazem bem, só clicar nessas coisas, só dessas vão te aparecer. E é você quem vai permitir o tipo de informação, porque tem que ser seletiva, gente, não tem jeito. E seja ela para o âmbito que você quiser, isso é o primeiro ponto aí que eu quero deixar claro aí, que pode te afetar. Então, se as emoções afetam a minha realidade, eu quero só emoções boas. Então, eu aprendi, desde que eu entrei na Herbalife, tenho 21 anos de negócio, eu aprendi uma coisa, que na dúvida, volte ao básico. Quem já ouviu isso aqui? Com certeza absoluta. Então, assim, quando você volta lá atrás, quando que você estava mais animado com a Herbalife? Caso você estivesse antes, tá? Eu falei que eu ia começar o exemplo para quem tá do zero, para quem já tá é mais fácil. Então, eu tô falando com quem não tá, quem já tá, é só continuar, não tá com essa dúvida, né? Tô falando com todos os tipos de pessoas aqui. O que você tem que fazer? Buscar uma palavra que eu adoro. Viva na Herbalândia. Vocês já ouviram falar da Herbalândia? Herbalândia é um lugar incrível, onde tudo é feliz, onde todo mundo tem sucesso, onde todo mundo cresce, onde só tem a positividade. Porque quando a gente entra na Herbalife, é ingênuo, a gente vive na Herbalândia. Quando a gente é criança, a gente tem o quê? Ingenuidade, de acreditar que tudo vai dar certo, que tudo é bom. Por isso que as crianças são felizes. Aí você vai crescendo, vai aprendendo das coisas, os problemas, a vida vai ficando meio ruim. E a gente não precisa viver assim. A gente foi condicionado que precisa. Mas se a gente pode estar num lugar, se a gente tem a oportunidade maravilhosa de participar de uma empresa, de trabalhar num lugar que as pessoas falam, cuide melhor da sua saúde, cuide do seu físico, cuide da sua mente, pense positivo. Olha que assim, o maior presente que a gente pode ter é ter esse tipo de coisa que faz a gente crescer. Aqui a gente ganha mais dinheiro quanto mais feliz a gente é. Olha que incrível. Os maiores executivos em todos os lugares quanto mais ele tiver exausto, morrendo, trabalhando, ele tem que dar saúde para conseguir trabalhar, ficar tudo ali, não ver a família, trabalha lá 18 horas por dia, se mata para ter um salário. Então, a gente tem que aproveitar que a Herbalife dá esse presente pra gente. Viver numa empresa que para você trabalhar, você tem que sonhar primeiro. Olha que glória que é isso. É uma coisa incrível. Então, assim,
Cada dia que passa, se você tem oportunidade de viver numa empresa que você pode viver na Herbalândia, né? Decide, escolhe isso, gente. Escolhe o que é a felicidade. É ser feliz todo dia. A gente pode escolher isso. Que daqui a pouco a vida passa muito rápido, acabou, né? A gente fica esperando para ser depois, e quando é que vai ser o depois? Não sei. Então, as emoções afetam nossa realidade, podemos viver na Herbalândia, é só viver na Herbalândia. Algumas coisas, a ignorância é uma bênção. Que tipo de ignorância? Das coisas ruins, que não fazem a menor diferença para a nossa vida, que não agrega nada de valor, e, de novo, não existe emoções neutras e não existe nada que não agregue nada. Então, se não está agregando coisas boas, automaticamente está agregando coisas ruins. Né? Não existe nada que é de graça. Eu vou fazer um negócio, vou fazer um curso, eu vou não sei de onde, eu vou num lugar porque eu ganhei um convite, é de graça. Não é de graça, é o seu tempo. O que você poderia estar fazendo naquela hora que poderia estar fazendo outro? Então, não existe neutro, não existe de graça, tudo tem um preço. E aí a gente tem que ter, aos poucos, essa sabedoria, tá? Então, a gente, ao longo do nosso tempo, a nossa vida, a gente precisa estar trabalhando para essas emoções serem boas, né? E o cuidado com o que a gente pensa para não gerar essas raízes negativas é o ponto de tudo, tá? Então, peraí só um golinho. E às vezes, cuidado para a gente não achar que a gente está pensando uma coisa boa, porque o nosso cérebro é inteligente demais, gente. Ele engana a gente. Às vezes, um pensamento que você acha que é bom é um pensamento ruim. Quem aqui, fala a verdade, nunca na vida pensou: nossa, mas como alguém tão bom como eu, como alguém que não faz mal para ninguém, honesto, trabalhador, como é que eu tô com a minha vida assim e não cresci ainda, não troquei de fim? Tem alguém que já pensou isso alguma vez, gente? Fala, não é possível, eu tenho. Não é verdade, gente. Esse é um pensamento que ele não é positivo. Depende da maneira com que a gente vê, ele mais vai trazer uma coisa ruim do que boa. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje, que às vezes, lembra que eu falei que tem gente aqui que pode achar que está pensando positivo e não está dando certo? A gente vai falar sobre isso, como a gente alinhar esses pensamentos para que a ação, gente, todo mundo aqui chegue no final do ano realmente no melhor momento de todos, tá? Então, como é que a gente vai falar disso aí aqui primeiro, né? Essa história, quando a gente pensa assim, né? Porque não deu certo para mim, como eu sou tão bom, etc. Esse tipo de pensamento, ele é escondido uma maneira de estar sendo vítima. Porque você está achando que alguma coisa não está dando certo para você. E isso, não existe como a gente crescer na vida e a gente dar certo com o pensamento de vítima, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Para a gente conseguir movimentar essa engrenagem do universo, o que é realmente pensar positivo, o que é realmente ter a vibração, a energia que vai me levar para onde eu quero. Já que eu tenho a oportunidade de estar numa empresa que eu posso ter metas, que eu posso conquistar tudo que eu quiser, que qualquer coisa que eu pensar eu posso realizar, mais do que nunca é a gente cuidar desses pensamentos, né? E assim a gente tem as respostas, porque é esse tipo de coisa que acaba deixando a gente confuso. As metas podem acabar não ficando claras. E quando a meta não está clara, a gente vai atrás das respostas, acaba não achando a resposta certa. Então, clareza dá muito poder. Né? Então, se a gente pegar esses tópicos principais, eu, por exemplo, né, dependendo da época, na pandemia, quem estava assistindo meus Zooms na pandemia, mesmo quando a gente estava em Portugal, teve uma época, quando estava tudo fechado, fazia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, eu compartilhei que tinha épocas que eu chegava a fazer as metas e mensalmente mudar tudo de novo. Porque você fazia um plano, estava dando tudo errado ali, aí você tem que fazer de novo. Teve que ter muitas mudanças. Mas tirando as épocas que a gente não está fazendo esse monte de mudanças, normalmente eu monto as metas ali no final do ano para o ano que vem, né? Eu faço uma no início do ano. E quando chegar ali no meio do ano, como estamos agora, eu vou ver se aquela minha meta, o quanto eu já realizei, o quanto eu tenho que acelerar, o quanto ela não está dando certo, o quanto eu tenho que ajustar. Então, normalmente, se não acontecer nada demais, uma pandemia louca e tudo mais, que eu espero que não aconteça, o legal das metas é a gente olhar anual ali, né? E depois fazer uma reflexão ali no meio do ano semestral. Por isso que agora está num ótimo momento para fazer. Hoje mesmo a gente estava falando lá na reunião dos presidentes, que legal que esse tour do espaço veio acontecer bem nessa data aqui do meio do ano.
porque ele é uma padronização, ele tem um material excelente e ele vai ser fantástico para pequenos ajustes. Tenho certeza que vocês vão adorar, o conteúdo tá sensacional. Então, assim, voltando para cá, né? Falando sobre isso. Isso tudo eu falei para entrar no ponto da clareza. Será que hoje, como está a sua clareza? Ontem eu adorei uma colocação espetacular, né, que o Nelson fez, né? Que foi aquela brincadeirinha lá da pergunta, né? Como é que foi a pergunta que ele usou? Se você, quanto tempo demora para chegar? Como é que era aquele lugar lá? Que eu já nem sei, Polônia, Cracóvia, sei lá onde é que era. Enfim, Croácia, né? Croácia. Acho que é Cracóvia. Cracóvia. Enfim, era uma cidade da Polônia lá que ninguém nunca sabia nem onde era, nem nada. E aí cada um falou uma coisa, um falou 14 horas, um falou 12 horas, um perguntou, mas onde fica Cracóvia, né? Primeira pergunta, né? Aí fazer o cálculo, né? Bom, Cracóvia, 10, 12 horas, depende se você vai de avião ou não, mas tem a outra pergunta importante, aonde você está? Que dependendo de onde você está, é um tempo que vai demorar. E eu adorei essa colocação, né? Então, quanto tempo leva você para chegar na Rússia, né? Depende de onde você está. Depende de que você vai, se é de avião ou não. E aqui a pergunta para nós, da clareza, da poder, que é importante, é quanto tempo demora para você chegar a presidente? Depende de onde você está. Depende de como você vai, o seu meio de transporte, as suas ferramentas ali, o tempo de cada coisa. E quando a gente entende isso, às vezes a gente só não está indo para o lugar que a gente quer, não é porque é difícil, não é porque a gente não tem capacidade, às vezes não está claro. E a gente só tem que simplesmente clarear. E o nosso cérebro, ele é muito importante com essa parte aqui, de você poder clarear e fazer realmente as coisas acontecerem. Então, esse foi um ponto ali que eu gostei demais, e foi muito bacana de ser passado, por quê? Porque cada um aqui está num ponto. Então, às vezes, você está ali trabalhando de boa, e aí que eu falo que às vezes as redes sociais, ou às vezes você está seguindo alguém, pode até atrapalhar um pouco, a pessoa está seguindo um plano, mas ele está partindo de um lugar para ir para outro, e dependendo, você quer seguir exatamente o plano de alguém que está lá morando no Mississippi, nos Estados Unidos, você está aqui no Brasil, você escolheu trabalhar, sei lá, com cliente premium, mas você quer seguir o que uma pessoa de um outro país, com outro ponto de volume, com outro salário mínimo, com outro público está fazendo. E aí você confunde tudo. Espaço de vida saudável daqui é uma coisa, de outra coisa. Existem pontos em comum em tudo, mas nem sempre é o mesmo plano. Mesmo dentro dessa sala aqui, cada um aqui, às vezes, com a mesma ferramenta, existem até particularidades de espaço de vida saudável em cidades pequenas e em cidades grandes, números diferentes, tipos de trabalho, né? A gente mesmo com o nosso grupo, as nossas pessoas que têm cidades, negócios em cidades do interior, tem um tipo de resultado que é um pouco diferente da capital. Né? Capital dá mais, mas aí o custo de vida é diferente, o aluguel de uma é mais caro, de outra é mais barato, tudo existem pontos a serem calculados. Então você precisa ver aonde você está. Algumas coisas você vai pegar em comum e outras você precisa saber da sua realidade. Saber a sua realidade é o mais importante. E hoje, a realidade que é mais importante você saber, graças a Deus, não está ligada com a ferramenta, nem com a cidade que você mora, nem com o país que você está. Hoje a gente está trabalhando uma realidade que é universal, que tem a ver com o poder da nossa mente. Hoje a gente vai falar de como você pode realizar e co-criar coisas na sua vida, só que de um jeito diferente. Porque às vezes a gente está mais, a palavra é aquela coisa de pensamento positivo nocivo. É o pensamento positivo falso, ou seja, porque você acha que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra, e isso pode te gerar até mais frustração. Então, hoje a gente vai deixar claro tudo, para que seja um semestre maravilhoso, para todos aqui. Daí eu vou terminar essa parte, daí se alguém quiser fazer alguma pergunta também pode fazer, tá? Mas enfim, vou passando os pontos aqui, depois se vocês quiserem, vocês podem perguntar e fazer suas observações, tá? Então, primeiro, a frequência que a gente vibra todo dia atrai mais da mesma coisa. Então, agora que vai ficar claro para vocês, talvez que de maneira inconsciente, não está fazendo de propósito, hoje você está atraindo para sua vida exatamente o que você está vibrando. Não é o que você está trabalhando, pode ser que você está trabalhando muito, não é o que você está ali se empenhando ou o seu compromisso, pode ser que você esteja super comprometido, trabalhando pra caramba, mas esteja vibrando errado, achando que está vibrando certo, sem querer, você pode estar vibrando errado, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tá lá, ela acorda todo dia, ela
faz o milagre da manhã, ela lê os livros, ela visualiza o PIN, né, de presidente, se é o seu caso, ou de milionário, ou de get, não sei, um carro, uma casa, sei lá, mentaliza as coisas materiais, mentaliza as coisas da sua família, mentaliza o seu negócio, mas aí acabou aqueles 10 minutos, 15 minutos que seja, que está super concentrado, e minha pergunta para vocês é: o que você vibra o resto das 23 horas e 40 minutos do seu dia? Ao longo do dia, depois que você fez aquela mentalização. Porque é isso aí, é o que vai fazer diferença. Então, o que, que é que você pensa nas 23 horas e 50 minutos do seu dia? Porque são 24 horas. Será que é medo? Será que é preocupação? Será que é angústia? Será que é escassez? Pânico? Mágoa de alguma pessoa? Raiva? Ansiedade? Rancor? Tem gente que tem rancor também, né? O que, que será que a gente vibra? Porque se você está vibrando disso, você vai ter mais disso. Se você está mais pensando nos problemas, você vai ter mais problemas. E às vezes a gente, sem querer, não percebe que a gente precisa simplesmente mudar essas sensações ao longo do dia. Porque o normal das pessoas, a gente aprende que o normal das pessoas é se preocuparem com os problemas, é uma maneira positiva de resolver as coisas. É ser uma pessoa responsável. Quem se preocupa com os problemas é uma pessoa responsável. Quem nunca ouviu isso, mas quem foi que falou isso para você? Por que, que a gente compra algumas narrativas? Se a gente parar para pensar que a maior parte das pessoas faz isso e a maior parte das pessoas não tem o que elas querem. A maior parte das pessoas sobrevive porque elas pensam em sobrevivência. Não é porque elas não têm capacidade, porque ninguém ensinou elas como pensar diferente. Ninguém ensinou elas uma outra solução para a vida. Para elas, a solução da vida é pensar nos problemas. Para ela, a solução, e tudo que a gente foca, a gente tem mais daquilo. Então, é muito importante a gente entender como é que a gente tá, porque a gente na Herbalife aprende desenvolvimento pessoal, lei da atração, a gente sabe como funciona, mas às vezes a gente, para nós, a gente só mudou os primeiros 10 minutos do dia, 15 minutos do dia, e ao longo do dia, né, ao longo do dia a gente acaba pensando em outras coisas. Às vezes a gente está tentando resolver porque o cérebro tem que pensar em sobreviver. Então ele está ali no desespero, ele está ali pensando em conta. E quanto mais conta a gente pensa, mais conta vem. Quanto mais problema a gente tenta resolver, mais problema aparece. Alguém aqui já parou, já aconteceu isso? Que você está pensando como resolver um problema e de repente aparece muito mais. Fala, meu Deus, mas eu estou aqui focado, trabalhando, fazendo o meu melhor. Tá focado, tá fazendo o seu melhor, mas às vezes o focado é um focado é negativo. Alguém faz sentido isso? Digita aí alguma coisa. Faz sentido que às vezes a miséria cria mais miséria, a frustração cria mais frustração? Você está preocupado, você está ansioso, aí só pensando, meu Deus, em vez de pensar, vou pro próximo PIN, é quanto tempo eu não troco de PIN? Daí, de repente, na verdade, no fundo, você está vibrando continuar na mesma, e aí continua, mesmo trabalhando, mesmo fazendo as coisas, porque na verdade não só o pensamento sozinho, ele não, obviamente que ele não vai fazer nada, mas o trabalho sozinho também não, é uma combinação de fatores. Então hoje eu vou falar dos 3 pontos principais para a gente ficar alinhado, para ter o segundo semestre mais incrível que a gente possa ter. Então, às vezes a pessoa está pensando, mas agora eu não estou entendendo, se eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar. Eu quero crescer. Como é que eu vou jogar tudo para cima e de repente ficar só achando que está tudo ótimo? Aí que vai ser um falso positivo, porque como é que eu vou ficar pensando em riqueza, em gratidão, em abundância, se não é isso que eu estou vivendo? Né? Tem alguém aqui que, por acaso, eu falando isso, passa esse tipo de coisa na cabeça? Ou faz sentido isso ou não? Vou reformular a pergunta. Tem alguém aqui que tem uma certa dificuldade para tentar pensar coisas boas no meio dos desafios? Pelo menos pensar coisas boas a maior parte do tempo, que dá uma impressão que se você não pensar nos desafios que você precisa resolver, dá uma impressão, primeiro, que eles não vão se resolver sozinhos. Primeiro, dá uma impressão de certa irresponsabilidade, dá uma impressão de viver avoado, dá uma impressão de alienado, né? Como é que eu vou achar que tá tudo ótimo se não tá de verdade? Eu não vou conseguir sentir isso. Muito bem, Laís, alguém aqui para falar comigo. Então, vamos agora falar sobre como fazer isso. Eu estou animadíssima hoje, gente, presta atenção. Olha que maravilha. A verdade é que a gente tem que ter uma sensação de verdadeiramente grato enquanto a gente faz nossas coisas, nosso trabalho. O que é a riqueza?
pela riqueza, porque senão a gente vai ficar muito assim, riqueza não tem a ver com dinheiro, são as coisas que têm valor, que não tem a ver só com dinheiro, são várias coisas, vocês concordam? Então, riqueza é aquele estado de consciência da abundância, né? E quando a gente tem essa frequência da riqueza que vem da abundância, a gente consegue criar mais disso, né? E abundância, ela não vem do ter. A abundância, ela vem do ser. Então, a riqueza vem de como eu me sinto e não daquilo que eu tenho. Olha que profundo isso. Então, isso é uma coisa que qualquer um de nós pode gerar. E eu vou conseguir, vou fazer vocês pensarem nisso até o final do dia, vocês vão descobrir que são as pessoas mais ricas do mundo, daqui 5 minutos. Olha só, porque você pode pensar, poxa, mas no nosso país, né? Vamos supor que você recruta uma pessoa nova, ela vem do mercado tradicional, ela tá com a mentalidade normal, entre aspas, aí ela vem para tentar entrar na Herbalândia, ela acha a gente muito louco, essas pessoas da Herbalife não sabem do que elas estão falando, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas têm dificuldade, porque as pessoas têm um pouco disso. Como é que eu vou fazer a ponte da minha vida real, cheia de dificuldades, para aquela vida dos sonhos que eu tô louco para ter e ainda acreditar? Então vamos lá, eu vou fazendo o caminho oposto, vai ser mais fácil. Qual que é a frequência vibracional contrária da gratidão? Qual que é? Ingratidão, certo? Então, se você não tem um nível de consciência do que é abundância, que você tem muita abundância, se você não tem essa consciência, mas você tem, você está sendo ingrato. E é essa ingratidão que acaba fechando portas e mantendo a gente na sobrevivência. Agora, como que você faz para ter essa gratidão de verdade, né? O que você é verdadeiramente grato, né? Pensa, você acordou hoje, nossa, você tem uma cama, você tem uma casa, você tem saúde, você tem uma coberta, você tem seu companheiro, você tem, né, seu esposo, sua marido, você tem filhos, você tem comida, você tem família, você tem amigos, 2 braços, 2 pernas, trabalho. Isso é abundância. E quando a gente consegue sentir abundância por isso, meu Deus, olha, eu tenho tanta coisa que tanta gente não tem, e essas coisas não têm preço. Né? Não tem preço. Você consegue ser verdadeiramente abundante e grato por tudo. Você consegue ser grato por tudo quando você consegue entender todas as coisas que você tem que o dinheiro não compra e quanto elas são importantes. Você consegue até ser abundante porque você tem uma pia com louça suja para lavar, porque você tem louça e você comeu. Você consegue ser abundante porque você tem lençol sujo para lavar, porque você tem cama e você tem lençol. E aí você vai ficar ser grato até pelos nãos que você ouve da Herbalife, porque você tem ouvidos para ouvir. E por falar com as pessoas, porque você tem boca para falar. E esse é o nível da abundância. E quando você se sente alegre desse jeito por tudo, você vai atraindo mais coisas. Por quê? Porque eu penso o seguinte, vamos supor, eu tô aqui, né? Aí tá o John aqui, né? Tá o John aqui. E aí, se eu pego, eu vou dar um presente pro John. Se eu dou um presente para ele, né? E aí ele, vamos supor, nem agradece. Não agradece, porque sei lá, tava num dia ruim, não sei, não quis agradecer. Aí, na mesma hora, eu vou lá e eu vou pegar e eu vou dar um presente pro Ângelo. Aí o Ângelo vai lá, agradece, me dá um abraço, tudo. Gente, tô falando de seres humanos, tá? Pensa se fosse com você. Quem você vai ficar com vontade de dar um presente de novo? Pro Ângelo. Não é porque você não gosta do John. É que você pensa que ele nem gosta tanto, nem vai fazer diferença para ele dar mais um presente. Mas o Ângelo gosta, eu vou dar de novo, porque, né? Então Deus é igual, ele vai dar mais para quem tem mais. E essa lei da energia, a gente acreditando ou não, gente, ela existe. Porque você pode não acreditar e não entender nada sobre a eletricidade. Pode não entender nada, mas se você apertar o botão da luz na sua casa, caso você pague a conta, a luz liga, concorda? Você não precisa entender da luz. Você não precisa entender, cadê aqui uma caneta qualquer? Um óculos. Você não precisa entender da lei da inércia para saber que se eu jogar esse óculos aqui, ele cai. Eu posso não acreditar na lei da inércia, mas não importa, o óculos cai do mesmo jeito. Vocês concordam? A lei da atração é igual, mesmo que você não concorde com o que eu fale, ela existe e ela funciona. E a gente pode tirar proveito dela para a nossa vida ou não, porque isso é bíblico, né? Está em todas as religiões, de alguma forma, explicam a lei da atração, cada um com a sua linguagem diferente. E a mesma coisa, a ciência também. A ciência com a lei da atração, explicando através das fontes vibracionais, enfim, N ciências explicam isso, né? E aí, assim, e por aí vai.
Então, aqui que está o grande X da questão. Quando a gente tem essa abundância forte na nossa vida, a gente sabe até hoje, a gente tem gente que cura o câncer até com a sensação de alegria, de estar ali vendo filme bom, gerando sentimentos bons para ajudar, né? Então, veja que coisa incrível que é. Né? Então, a gente se sentindo abundante por todas essas coisas, a gente realmente vai trazer mais coisas boas, porque a abundância traz mais abundância, assim, todo mundo vai. Né? E eu vou trazer aqui para. Não sei, faz sentido para vocês isso? Sim, sim, sim. Ah, por exemplo, mas é coisa pequena. Não sei, não. Se a gente fosse falar em riqueza financeira, para as coisas que o dinheiro não compra, você venderia seus olhos? Você venderia a sua família, seus amigos, seu braço, sua perna, né? Olha como isso é forte. Você venderia a sua voz, tem coisas que não tem. E todas essas coisas que são as mais incríveis, a gente tem. Você venderia a sua inteligência. Né? Imagina se você pudesse trocar de cérebro, transferir o cérebro, tem uma pessoa ali que está em coma, inconsciente, vegetal, e você venderia o seu cérebro pelo dela. A gente já tem essas coisas, a gente já é abundante, a gente só quer ter o mais. Eu sempre gosto de falar uma frase, eu falo até muito nos meus treinamentos, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E tem gente que é tão rico, tão rico, tão rico, que a única coisa que falta é dinheiro. Então, se a gente amplia a riqueza para muito mais do que dinheiro, a gente pode atrair muito mais coisas, mas muito mais coisas mesmo. E eu vou trazer agora para o nosso negócio, né? Vamos além, porque a gente está aqui é para fazer as coisas acontecerem na Herbalife, né? Então, vamos falar aqui da Herbalife. Né? Você venderia seu kit de consultor da Herbalife para alguém, sabendo que nunca mais você poderia se cadastrar? Imagina, você nunca mais pode fazer Herbalife. Vende aí pelo preço que você quiser. Não esquece que o dinheiro acaba. Pode acabar, dinheiro vem, dinheiro vai. E olha que loucura. Imagina o tamanho do negócio da Herbalife que você pode construir, né? Quantas pessoas elas rezam para Deus todos os dias pedindo uma oportunidade e ficariam loucas com a nossa. Lembra do seu primeiro STS, aquela alegria? Ai, meu Deus, olha essa oportunidade incrível. Como que eu nunca tinha ouvido falar disso antes? E a gente já tem essa oportunidade, né? É a famosa frase: eu reclamei que não tinha pernas até encontrar, não tinha sapatos até encontrar um homem que não tivesse pernas. Ai, meu Deus, sapato, preciso de um sapato, preciso de uma roupa, sabe? É importante a gente ver isso. E isso é a coisa que vai trazer cada vez mais abundância para nossa vida. Esse estado de transbordo de abundância vai trazer mais abundância para nós e realmente vai ser incrível. E aí, agora, trazendo para o nosso negócio. Voltando para a Herbalândia, indo para a parte boa. Gente, faltam 90 dias para a extravaganza. Faz de conta que é a sua primeira extravaganza. E quando você vê o plano de marketing da Herbalife, sabe quanto uma pessoa pode fazer diferença? Os próximos 90 dias, o que você trabalhar para levar pessoas para a extravaganza, é que vai fazer completa diferença do seu negócio desse semestre de 2023, como terminar 2023. E não tem como falar disso sem falar tudo isso que eu falei agora. Porque para você vender a Herbalife para as pessoas, tem que ter brilho nos olhos, tem que ter esse estado de espírito, a transferência de energia. Né? Uma coisa que eu achei top também, foi falada ontem. A atitude é igual ao seu PIN. Qual é a atitude que você está tendo hoje? Você está tendo a atitude igual a do seu PIN de hoje? Né? Ou menos que do seu PIN. Ou então, você está tendo uma atitude maior que a do seu PIN hoje para você poder chegar? Porque para você ser presidente, tem que ter atitude de presidente. Para você ser milionário, tem que ter atitude de milionário. Para você ser Get, tem que ter atitude de Get e vice-versa. E quando a gente faz o melhor, uma atitude muito maior do que o PIN que a gente tem, é nessa hora que a gente constrói de verdade o nosso próximo cheque. Então, assim, saber, já pensar, eu vou para a extravaganza, não vai ser qualquer dia. A extravaganza vai ser o final de semana do seu ano. Ela vai ser definida aqui. Você colocar ali, já pensar, eu vou com uma roupa boa, né? Roupa boa não é roupa cara não, viu? Pentear o cabelo, uma maquiagem arrumada. O glamour da Herbalife. Eu vou lá, sabe aquela coisa de você estar ali naquela energia e você levar a pessoa mais importante do negócio, que é você? E trabalhar para levar o máximo de pessoas com você. O como você se sente em relação à extravaganza é que vai fazer com que você leve mais pessoas com você. Se você tá, meu Deus, extravaganza, tá, não tô falando que tá acontecendo aqui, tá? Mas eu só tô explicando que as pessoas que estão nessa energia, ela mal vai. Se ela for, já é muito. Quem dirá levar alguém? Concorda? Não tem gente que... Quem aqui tem downline que você já tá pensando quanto que você vai gastar da sua saliva para levar a pessoa?
Gente, é um trabalho assim que você vai ter que arrastar a pessoa para levar, se é que ela vai, né? E eu vou falar, eu não convenço ninguém, mas eu sempre acredito até o último segundo que aquela pessoa que mais pensa em não ir, é que mais precisa, que ela vai chegar lá e que vai dar os 5 minutos e ela vai se animar, porque isso é o nosso trabalho da Herbalife. Trabalhar até o último segundo para levar o novo, o antigo, a gente, todo mundo, aquele momento maravilhoso de você construir de verdade o seu próximo pitch. Então, quando você pensa, de novo, e você fazer um ajuste, clareza, beleza, pensamentos, vou controlar, vou parar de ver coisa nociva, vou começar a ver coisa boa. Como é que eu vou fazer aqui para manter minha abundância, né? Primeiro, para pensar as coisas boas, tem que não pensar nas negativas, que já é uma grande coisa. Eu já faço isso aqui já faz tempo, que é do elastiquinho aqui, né? Ontem ele falou da pulseirinha, a gente usa o elástico, que dói mais, reclamou, tem que puxar com força. E dói pra caramba. Quem que usa esse elástico? Agora o mais novo também. Porque ontem ele não queria colocar pulseirinha, ele tem 4 anos. Ô filho, você é dessa família aqui Forte Matar? Eu sou, então, família Forte Matar usa pulseirinha. Se reclamar, vai puxar. Claro que você é menorzinho, a gente vai puxar mais devagarzinho, mas não pode. E aí ele já usa a pulseirinha já. O de 11 já usa a pulseirinha já. Porque eu quero ensinar, olha que fortuna que é Herbalife. Eu posso ensinar para os meus filhos o que eu aprendo aqui. Ensinar meus filhos a não reclamarem, ensinar meus filhos a serem gratos, ensinar meus filhos a rezar antes de comer, seja lá qual for sua religião, mas agradecer ali. E isso tudo vai trazer abundância. E a gente já falou várias vezes para ele. Eu já ensino meu filho desde pequeno. O João Pedro, desde tem uns 8 anos. Filho, você quer ser uma pessoa de sucesso na vida? Você tem que ser grato, você tem que ser esforçado, não adianta só talento, não pode reclamar. Isso é muito bom, porque aí a gente tem que dar exemplo, né? Tem que tomar shake de manhã todo dia. A gente vai lá falando as coisas para ele. E a gente tem que ser o primeiro a fazer. Tem vezes que a gente não é exemplo? Óbvio, a gente é pessoas normais, gente, igual todo mundo aqui. Mas se você tem um elastiquinho para te ajudar, se você assiste os treinamentos, se você faz o seu papel, realmente isso faz total diferença. Então, algumas coisas, cada um aqui está no nível de Herbalife, algumas pessoas já estão aqui herbalizadas, já pensa só positivo, já assiste todos os treinamentos, não preciso falar disso. Algumas pessoas já estão animadíssimas para extravagância, já estão trabalhando para levar outras pessoas. Mas, gente, o mais importante aqui, primeiro de tudo, quantas pessoas você vai levar com você para extravagância e quantas pessoas atualmente você tem frequentando o sistema da Herbalife? Porque às vezes a pessoa não vai do nada. Quem tem com certeza algum supervisor que não está, ainda nem sabe se vai na extravagância, como é que você anima ele? Como é que você anima? Você vai colocando ele online. Você coloca ele aqui numa segunda poderosa. Você faz ele assistir a gravação. Aí você vai colocando ele, se ele tem espaço no treinamento de espaço, até que você puxe ele. Eu vou te falar, sexta e sábado eu gastei toda a minha saliva ao máximo. Falei com todas as pessoas do meu grupo individualmente do workshop do Nelson. Todas. Eu falei com todas. Significa que não entrou quem não quis, mas eu fiz o meu papel, fui até lá o último segundo, fui fazendo a minha parte, até onde é a minha parte, até onde é a parte dele. Olha aí, aqui, você não tá, beleza, os que não estão qualificados não estão, mas eu falei com todos, todos, porque senão a gente tem esse papel de puxar a pessoa. Claro que a gente vai fazer uma parte, a gente vai perder todo o nosso tempo. Mas faz parte do papel do líder falar com a pessoa. Perder uns segundos não vai mudar a sua vida, mas vai que a pessoa entra, vai fazer a diferença. De repente, ela só precisa de mais uma vez. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu falo todos os meses com todos os meus downlines para eles irem para o STS. Aqueles que não voltaram ainda. Todos. Ele vai ter que todo mês me arrumar uma desculpa para não ter voltado. Ele vai receber uma ligação minha, ou um audinho, e lá vai eu de novo, porque o STS, porque não sei o quê. Ou ele vai sair, até sair do negócio, o contrato não existir mais, ou até ele voltar para o STS. Eu vou fazer todo esse mês. Cada mês resgata um, o outro não vai, E vai, gente, vai fazendo sua parte. Planta novo, e fala de novo com os antigos. Planta novo. Aí por que você faz todo esse trabalho, Priscila? Porque foram 3 anos que não teve evento. 3 anos ele desacostumou até criar o hábito de novo, vai um tempo. E aí eles recebem a cópia do minha chamada aqui do YouTube da Segunda Poderosa. Toda segunda que sai o link eu mando. Senti só falta hoje. Vamos estar juntos semana que vem. Assiste a gravação. Eu fico mandando, eu fico metralhando. Por quê? E eu falo, por que eu faço isso? Porque eu sou chata? Não.
Eu faço isso porque eu acredito de verdade que essa pessoa, ela tá tão desanimada, que ela não acredita nem nela mesma, ela não tá falando não pra mim, ela tá falando não pra ela, e eu não vou desistir dela. Até ela sair da Herbalife um dia, eu não vou desistir. Eu tô aqui pra isso. A gente é muito bem pago pra isso. A gente se entusiasma, que é pra entusiasmar os outros. Ou você acha que a gente vai guardar energia só pra gente? A gente é pra sair daquela extravagância e, ai meu Deus, é só pra mim, eu vou trocar de PIN. Não, é pra gente iluminar o mundo. É pra isso que a gente recebe a energia. Recebe, joga, recebe, joga. É o nosso papel, para novos, para antigos, para quem estiver perto. Para quem estiver perto, é o nosso papel fazer. Downline nosso, downline dos outros, não importa. O nosso papel é ir trazendo as pessoas, trazendo as pessoas, trazendo as pessoas. Você planta uma coisa boa, vai voltar coisa boa para você. Tá tudo ligado com a sua energia vibracional. Ah, mas se a pessoa não quiser. Ah, mas a pessoa me tratou mal. Gente, vai o negócio. Nosso papel é perdoar os outros. Por quê? Porque a gente é bom? Porque a gente é santo? Não, porque não é porque, mas a pessoa não merece, vou perdoar por quê? Porque você não merece ficar com uma coisa ruim para você. Porque quando você, não é o que acontece, é como você reage. É bom para você. Quando a gente perdoa os outros, a gente está fazendo uma coisa boa para nós mesmos. E assim vai ainda a vida. A gente vai fazendo, planta coisa boa vai voltar pra gente, não tenha dúvida. Às vezes uma pessoa é ingrata com você, normal, gente. Pessoas decepcionam, mas pessoas surpreendem. Às vezes você fazer o bem para uma pessoa, você não vai receber o bem de volta dela, mas talvez você receba de outra, porque tudo que a gente planta volta. Talvez não volte exatamente do jeito que a gente espera, então aí a gente fica procurando no lugar errado, e aí a gente não vê que a gente está recebendo, mas a gente está recebendo de outros lugares, né? Eu sei, sempre ajudei muitas pessoas que não são do meu grupo, sempre ajudei muitas pessoas que não são do meu grupo, e hoje eu sou ajudada no nosso mentor, o Vinícius, que não é meu patrocinador. A vida manda de volta de algum jeito para você, confia, vai fazendo o seu papel, olha que incrível, né? Aí vem o Jorge da Concepción, tava aqui, churrasco com a gente, olha que maravilha, sentamos lá, ficamos conversando, o Jorge é nosso íntimo, é tanto eu traduzir ele que eu trouxe ele para cá, só não dá para trazer o Eduardo Salazar lá do céu, né, gente? Do resto, a gente vai trazendo, vamos indo. Então, faz a sua parte, ajuda os outros, mesmo que eles não forem seu, mesmo se você aprendeu coisas, né? Frases que às vezes ficam marcadas na mente, né? Existem frases idiotas, né? Do tipo, bonzinho não fica rico, esse tipo de coisa. Olha, eu nunca vi ninguém na Herbalife que é egoísta, nunca vi crescer. Aquela pessoa que pensa só nela, aquela que fala, eu vou ser focado, não vou ajudar o outro, porque agora estou focado no meu negócio, vai atrapalhar. Esse tipo de gente eu nunca vi crescer, nunca vi. Mas as pessoas que mais ajudam são as que mais crescem. Então, da onde que criaram essa técnica? Quem que falou que ajudar os outros não faz a gente crescer? Quem foi essa pessoa que inventou um negócio desse? Não é possível. A gente não pode comprar esse tipo de narrativa, né? A gente tem que aprender que Herbalife é isso e a vida também. E não é porque a gente recebeu uma coisa ruim que a gente tem que mandar de volta, né? Olha as pessoas de sucesso, pega, sei lá, pega a Oprah Winfrey, né? Imagina, ela foi largada no orfanato, foi estuprada, e hoje é uma das mulheres mais ricas e influentes do mundo. Olha Mark Hughes largado, sem pai, sem mãe, lá tudo. E olha o que ele criou na Herbalife. Ele pegou uma coisa ruim que aconteceu com ele e ele não tinha remorso de volta, ódio, rancor do universo, porque comigo, meu Deus. Não, ele foi lá e trouxe de volta. E ainda criou a Family Foundation para ajudar outras crianças largadas iguais a ele a mudar isso. Ele quebrou um ciclo e transformou numa coisa boa, porque era o que tinha de bom dentro dele e voltou para ele. Né? Ele, com 20 e poucos anos, já era o quinto homem mais rico da Califórnia, quando a Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Então, olha que onde a pessoa chega, né? O dinheiro veio como uma consequência. Então, tudo vai te levar para isso, para você ter o seu perdão, né? Para ser uma coisa boa para você, né? Tudo vai te levar para você aceitação. Você sabe que a gente ontem essa frase, o que eu gosto muito dessa frase, o Nelson falou também, né? Tudo que a gente só sofre porque a gente não aceita, né? O que a gente não aceita, a gente sofre. E a gente tem que aceitar, agradecer e continuar, né? A gente só muda as coisas que a gente aceita. E a gente aprende com o Jim Rohn o quê? Que para as coisas mudarem, nós temos que mudar. Para as coisas melhorarem, nós temos que melhorar. Então, se a gente não aceita, a gente não melhora, a gente fica igual. Porque qual que é o contrário de aceitação? É a resistência, né? Resistência é o quê?
Resistência é o que você resiste, você persiste. Você está resistindo ali, né? A coisas assim, enfim, né? A situação não vai mudar. Então, a gente precisa pensar, não, ó, estraguei minha vida nisso aqui, eu posso mudar. De maneira boa, sabe? Sem rancor. Pô, quantas coisas. Não, eu tô errando nisso aqui, eu preciso mudar. O que, que eu tô fazendo errado aqui? Deixa eu aprender aqui, deixa eu fazer, que eu não sou árvore, né? Eu posso mudar, Herbalife ajuda a gente, tem treinamento, vamos lá, seja humilde, vai ouvir seu patrocinador, seu mentor, ele vai te ajudar e assim as coisas, a gente vai evoluindo, né? Eu acho muito bacana a Herbalife todo dia dar a chance da gente evoluir. Por quê? Porque a melhor maneira de evoluir é nos relacionamentos. A gente é obrigada a lidar com emoções. E os relacionamentos aqui, a gente tem o quê? O tempo todo. É com o cliente, é com a gente mesmo, né? É com as pessoas ao nosso redor. E aí, com isso, a gente vai realmente criando as coisas boas, certo? Então, vamos lá. Para a gente ir para os finalmente aqui de hoje, né? Que eu já estou falando muito tempo aqui já. Mark Hill já entendia tudo. Ele falava que tudo tem que ser simples, mágico e divertido. A frequência para a gente vibrar, né? A frequência do dinheiro, sabe que é a frequência da alegria. Se não for divertido, se você não estiver se divertindo, não estiver alegre, quem é que vai querer fazer o que você faz? A pessoa vai olhar você com aquela cara sofrida ali, né, no espaço, né? E não vai. Tem que ser alegre, tem que ser uma coisa feliz. Então, veja se você está ali nessa harmonia das coisas, né? Em tudo que você for fazer. Porque mesmo as coisas boas, se você fizer de uma maneira que a energia não tiver boa, que não tiver com alegria, não vai. É tipo você rezar para Deus pedir, né? Você, por favor, Deus, me ajuda. Deus, por favor. Essa é um tipo de oração que não vai funcionar. Por quê? Porque isso é o quê? É angústia, é preocupação, é na pressão. Eu preciso. Você vai ter o quê? Mais daquilo. Você está criando mais do que você tem. Que se você precisa muito, você não tem. Você não tem é uma falta. Você está criando mais do que você não tem. A sensação de precisar, precisar, precisar. Então, às vezes, é por isso que fala fazer Herbalife sofrido ou viver a vida sofrida, fica com alegria, né? É a harmonia das coisas. A gente não planta a semente e fica lá, ai meu Deus, cresce árvore. Ela vai crescer, você plantou, relaxa, vai dar tudo certo. Vai acontecer quando a gente está fazendo a nossa parte. Então, a gente se sentindo merecedor, se a gente planta, a gente sabe que a gente vai colher, a gente consegue viver assim, né? Que é a combinação de pensar, falamos dos pensamentos, sentir, a emoção é muito importante. Então tem que ser aquela sensação boa, alegria ali, vibrar no sentimento bom e ação. As três coisas juntas. Você pensa coisa boa, você sente coisa boa. Lembra que eu falei sentir? Se você só pensa, ai meu Deus, eu quero ser presidente, ai meu Deus, eu quero uma casa, mas você não consegue sentir, por quê? Porque tá longe da sua realidade. Aí o sentir, eu dei o exemplo para vocês, com o quê? Com abundância. Você tem todas as riquezas que o dinheiro não compra. E aí você vai vibrando, ah, que bom, eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho um negócio. Você vai vibrando ali. Então você vai pensar, vai sentir e vai agir. Isso em harmonia, as três coisas, você realmente vai longe, né, gente? Deixa essas coisas assim de trabalhar com pessoas que pode acontecer para lá, né? Que são pequenas coisas, do tipo começar a fazer julgamento, ouvir. Esse negócio de pessoa, gente, é fofoquinha aqui, é coisinha ali, todo esse tipo de coisa realmente não dá certo. Então, quem julga vai criando ali a própria realidade, acaba que não vai dando certo. Então, aumenta aí o seu nível de consciência para criar a sua realidade, fazer as coisas acontecerem. Foca nesses 90 dias da extravaganza, pensa, age, sente, que realmente vai ser espetacular. Eu desejo para vocês que seja o melhor semestre da sua vida, a melhor das melhores alegrias, todos os melhores momentos, que esse ano, esse mês, você vai recrutar seu próximo presidente, no mês que vem, seu próximo 15K, e no último segundo dos últimos minutos, ali antes de setembro da extravagância, você vai recrutar o número 1 do Brasil e as coisas realmente vão acontecer. Um beijo para vocês, tem conferência da Herbalife agora, e a gente se vê amanhã, gente, amanhã tem conferência com o Lucas, tá? Deixa eu dar o stop aqui, ó.